Dailon, nunca tinha ouvido esse nome. Jonas, o cabra arretado. Só para ver quem está ligado. Qual foi a última pregação? Foi sobre o quê? Opa! Que eu trouxe. Eu sei que tem um cara aí que anota tudo. Olha lá, ele já está pesquisando. Foi sobre o doutor Moisés, né? Nós falamos na última vez sobre o doutor Moisés. E agora nós vamos falar sobre Jonas. Abra sua Holy Bible, ou como o nosso profeta Marcos fala, Bíblia. Jonas, capítulo 1. Amém? Quantos encontraram, digam amém. Quantos não, misericórdia. Rapaz, o pessoal já foi no sumáriozinho, lá no índicezinho, já achou. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu, diga fugiu. Diga de novo, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Até o banheiro químico do barco os caras estavam jogando lá. Enquanto isso, Jonas, olha o bonito, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, diga profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Jonas, o bendito é o fruto. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade, seu sem vergonha? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha como os caras eram bons. Respondeu ele: peguem-me e me joguem no meio do mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas, daquele jeitinho, igual balanco banco, cada um pegou na perna, um no braço, e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Amém? Glória a Deus, nós fizemos a leitura de um capítulo todo aqui. Se você não leu a Bíblia hoje, você acabou de ler. Amém? Irmãos,
Jonas, a palavra Jonas, o nome Jonas, significa pomba. Não sei se vocês já pesquisaram. Pomba, que indica uma pessoa capaz de atravessar as piores coisas, né? Jonas significa pomba, e pomba significa uma pessoa capaz de atravessar as coisas, as piores coisas. E esse cara, o Jonas, é incrível sobre o que nós vamos falar, sobre alguns pontos dele, porque ele foi um cara que muita gente diz o que quando ouve Jonas? Ah, ele foi o cara que não obedeceu a Deus. Realmente, ele não obedeceu a Deus. Mas e se eu te disser que o Jonas da atualidade é eu e você? Amém? É eu e você que somos os Jonas da atualidade. E você vai entender por quê. Irmão, Jonas, ele é um caba, assim, foi um profeta top, mas cá entre nós, só cá entre nós, Jonas, ele foi um caba meio assim, igual nós crentes hoje em dia. Amém? Alguns pontos que a gente deve questionar sobre essa história de Jonas. Chegar em casa, você lê o capítulo 2, o 3 e o 4 e finaliza ali Jonas para você ver bacaninha. É só uma folhinha aí, ó. Você lê lá que você vai observar. Jonas fugiu. Por quê? Por que que Jonas fugiu? Em Jonas 1, versículo 3 diz o quê? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu da presença de Deus. Agora eu te pergunto, meu irmão, eu e você, por mais que a gente possa se tocar dentro do maior buraco da terra, a gente possa prender o maior peso em nossas pernas e afundar no mar, a gente vai conseguir fugir da presença de Deus? E ele tentou fugir. Jonas, o que foi que ele fez? Era para ele ir para Nínive. E Nínive, meus irmãos, por que que ele tinha que ir para Nínive? Porque Nínive estava vivendo um momento mesmo caótico. Estava atacando tudo quanto era cidade. Estava pegando a sua população e estava furando os olhos. Estava arrancando a pele. Estava quebrando os ossos. Estavam torturando, matando, cometendo crueldade mesmo com o pessoal. E Deus falou, olha, a minha misericórdia já acabou com aquele povo, Jonas. Vai só lá e fala isso para eles. E nós vamos observar por que que Deus queria fazer isso. Você vai entender. E ele só chegou e falou, Jonas, vai lá, só chegou, Sarinha, vai lá na boca da mata e sai gritando no meio da rua. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Se arrependa, bando de víbora. E ele, não vou. E tentou fugir. A cidade que ele tinha que ir, Tarsis, era para cá. Aliás, Nínive era para cá e ele foi para cá. Completamente contrário. Ele fugiu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes eu e você também temos fugido da presença do Senhor? Fugido, sabe como? Naquela escapadinha. Aquele momento que Deus vai lá e Ele está tocando assim, meu filho. Está assim, Deus está assim, ó. Só batendo teu cotovelo aqui. Bora lá, senta aqui, fala comigo. Abre a Bíblia aí, eu quero falar contigo. E a gente está lá fugindo. Está lá no TikTok, no Instagram. Está no Facebook, acho que o Facebook o pessoal nem usa mais, né? No Telegram, WhatsApp, com os contatinhos. Você está tentando fugir de Deus. Alguns fogem para dentro do banheiro. Alguns fogem de casa, sai. Ah, hoje eu vou esbaldar. Eu vou para a rua, eu vou virar a noite aqui, eu vou virar bicho, igual o pessoal fala aí no meio da rua, né? Eu vou virar bicho essa noite. Meu irmão, mas você sabe por que que Jonas fugiu do Senhor? Olha a desculpa do cara. Abre tua Bíblia. Aí, deixa em Jonas. Capítulo 4. Versículo 2.
Olha o que o cara falou. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Olha, cara, o negócio disso. O cara estava em casa, sentado lá. Aí Deus falou com ele: Jonas, vai para Nínive. Tu precisa falar para aquele povo se arrepender. Imediatamente, aquele povo lá, eu vou queimar tudinho. Eu vou destruir aquele povo. Aí Jonas disse: sabe o que? Capítulo 4, por isso que eu estou dizendo para você falar. Por que ele fugiu? Porque ele disse que já sabia que Deus era misericordioso demais, que Deus tinha muito amor no coração e que Deus ia acabar perdoando aquele povo. Você sabe o que é que Jonas queria? Que Deus matasse o povo mesmo. Era isso que ele queria. Ele queria que Deus matasse o povo. E quantas vezes nós cristãos, a gente vê um cara na rua, duvido, meu irmão, se o cara, que Deus livre, mas se a gente sair bem aqui na porta, o cara assaltar nós ali, tomar o celular, menino, que esse filho da morra, caia duro no chão agora, Senhor. Você vira um Jonas na hora. E era isso que Jonas queria. Aí ele fugiu por quê? Ah, Deus, eu vou fugir porque eu sei que se eu for, tu vai perdoar aquele bando de Zé Ruela lá. Como é que eu vou? Eu vou lá só perder meu tempo, sair do meu sofá, me pregar para aquele povo ali, dizer que eles vão ser destruídos, sendo que tu vai lá. Aí, na hora que eu virar as costas, Deus está lá, passando a mão na cabeça deles. Oh, meu povo, não vou não. Por isso que eu fugi. E por isso que eu digo mesmo, eu estou irritado. Ele fala, acabamos de ler, ele ficou irado com Deus, porque Deus tirou ele de casa. O cabo é sem vergonha, né? Ele não estava nada preocupado. Jonas 1:5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus. Deus com D minúsculo, viu, gente? Cada um estava chamando o seu Deus lá. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, o que é que o bonito fazia? Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, sabe o que aconteceu? Estava dormindo. E não era dormindo. Não era dormindo assim, me espantei. Não tem aquele sono quando você está dormindo assim, do nada você se espanta, você pensa que está caindo. Ele não estava assim. Ele não estava assim. Ele estava num sono profundo. A Bíblia nos fala aqui, ó. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Olha, moço, os cabas jogando os banheiros químicos lá dentro do mar. Pegando corda, pegando cachorro, gato, tudo que tinha lá dentro. Joga. E os caras parecendo um pica-pau, pegando aqueles baldezinhos, tem. E o Jonas lá só assim, ó. Só dormindo. O cara não estava preocupado e nem arrependido, meu irmão. Ele queria era fugir mesmo. Ele estava decidido. E o que é que você acha que aconteceria se esse cara tivesse fugido? Ele estava na Bíblia? Se Deus tivesse permitido? Se ele tivesse conseguido essa proeza? Já pensou, rapaz? Jonas dando um, como é que fala? Quando tu marca uma coisa com a pessoa e a pessoa não vai? Dando bolo em Deus, moço. Acaba sem vergonha. Dando bolo em Deus. Eu sei que ele saiu de casa assim, é como se eu viesse para cá por cento, para a igreja. Rapaz, eu vou para a igreja. Ele falou para Deus, eu vou para lá, Deus. Aí no meio do caminho ele, ops. Nínive é para cá, eu vou para cá, para Tarsis. O cabo era sem vergonha. Por isso que eu digo, o cabo era sem vergonha, moço. E quantos de nós não é assim, meu irmão? A gente vê o nosso irmão desesperado, vê as pessoas desesperadas ao nosso lado, vê o pessoal morrendo, e a gente está lá, ó, dormindo profundamente. E quando eu falo dormindo profundamente, não é dormindo,
dormente. Ai meu Deus, eu tô cego. Tô cego, ceguei. O irmão tá aqui, rapaz, moço, me ajuda. Ceguei. Vai pegando as coisas. Cara, meu irmão, não sei o que, eu tô precisando de ajuda. Me ajuda. Surdo, tô surdo. É isso que acontece com a gente hoje. A gente está sendo Jonas. E detalhe, o filho de uma égua não estava preocupado e nem arrependido. Moço, ele não estava preocupado nem arrependido. Gente, em Mateus 8, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos, 12 discípulos, que estavam lá com o nosso Jesus Cristo, que foi que os caras fizeram? Se desesperaram, meu irmão. Igual esses dias nós falamos no GC, né, Sidney? Moço, eu vejo aqueles vídeos. É bonito de dia, aquele no navio, né? De dia tu vê o sol, moço, mas de noite, meu Deus do céu. E é calmo. E naquelas tempestades, eu vi um dia, é uma tempestade, um vídeo dos caras trabalhando em alto mar. E os caras lá se segurando assim, ó, nas colunas. Moço, e a água entra aqui, ó. Nas pernas aqui, os caras se segurando. E o barco desce, tu jura que ele vai entrar mesmo dentro d'água. Aí do nada o barco some. Aí os caras mergulham toda vez. E lá cai uma temporal em cima do navio. E o Jonas como? Dormindo. O cara queria ser o próprio Jesus, ó. Rapaz, moço, uma cabeça sem vergonha demais. Tá doido. Não tem condição. Os marinheiros e tripulação se voltam a Deus e não queria lançar Jonas ao mar. Gente, que isso, cara? Jonas 1, do 12 ao 16. Vamos ler? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Vamos lá para o 13. Ao invés disso, vamos ler junto. Ao invés disso, os homens se esforçaram. É versão diferente, né? Se esforçaram, só presta atenção então. Se esforçaram ao máximo. Olha o que. Ao invés disso, os homens, presta atenção, irmão, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. O mar tinha ficado ainda mais violento. E você sabe o que os caras fizeram? Jonas dormindo, eles lançaram a sorte. Quando diz lançar a sorte, gente, a mamãe mandou mesmo, viu? Eles juntaram todo mundo assim. Mamãe mandou eu escolher esse bem daqui. De onde tu vem? Quem tu é? Por que tu tá aqui? Caiu bem em cima dele. Aí ele já foi falando, ó. Cara, eu fiz um negócio aí que não é muito bom não, ó. Você, não. Imagina os caras no meio da tempestade conversando com Jonas. Ei, Jonas, que é isso aí, moço? De onde tu é? Quem? Pelo amor de Deus, bicho. Aí os caras no desespero, desesperado, aí ele pega e fala: não, eu estou fugindo do meu Deus que me ordenou para ir para Nínive, mas eu estou irritado com ele porque eu sei que ele vai perdoar aquele bando de hipócrita lá, aquele bando de pecador. Como ele é Deus misericordioso, Deus cheio de amor, Deus caloroso, Deus bondoso, eu não vou não, porque eu sei que ele vai perdoar. Eu vou só falar, hein? Meu irmão, mas mesmo assim ele falando isso, o que os caras fizeram? Tentaram a toda custa remar. Ele falou: me joguem ao mar que essa tempestade. Meu irmão, não vou mentir não, eu jogava na hora, né? Tá bom. Quem de nós não ia jogar? E isso a gente deve aprender. Sabe por quê, meu irmão?
Porque quantas pessoas você conhece que não estão aqui nesse banco, não estão aqui ouvindo essa palavra, estão lá, ou estão na casa do pai, da mãe, estão no mundo, mas que é mais crente que muitos que estão aqui dentro. Eu tenho um exemplo claro, que eu já falei várias vezes, do nosso amigo Marcos Vinícius. Ele não está aqui hoje, foi visitar a mãe dele. Mas o Marcos, desde 2017, eu botava quente no cara, para ele ser crente, para ele aceitar. Sabe quando que o Marcos veio aceitar Jesus? 2020 que o Marcos, esse carinha abençoado aqui que vocês veem aqui, servindo, que aceitou Jesus. Só que o Marcos, meu irmão, eu levava ele para a igreja, o pessoal falava: moça, esse menino não é crente? Tem condição não. Menino com coração desse bem daí, não é crente. É até difícil de acreditar que se um menino desse aí morrer hoje, ele vai ser condenado, porque não tem condição. O irmão Marcos, que era um líder da nossa outra igreja, ele falava: ele, rapaz, o Elbert, o Marcos é mais crente que muitos crentes que estão aqui. Tu combina as coisas com o Marcos, ele está aqui, mesmo sem ser crente. A gente chegava, sábado vai ter isso, o Marcos estava lá batendo prego, pá. Domingo vai ter isso, o Marcos estava lá, pá, 6 horas da manhã, vou. Aí a gente quer comparar só o pessoal de fora. Quer dizer só que o pessoal de fora é errado. Mas olha o que esse pessoal fizeram por Jonas. Os caras tinham outros deuses, tinham outra cultura, conheciam outras pessoas, mas eles tentaram. A palavra de Deus nos fala que eles não tentaram só. Vou dar uma remada aqui para ver se o barco sai do lugar. Saiu não, tchau. Eles não fizeram isso. Os caras se esforçaram ao máximo para voltar. Não, cara, nós não vamos fazer isso contigo não. Não vamos fazer isso contigo. Calma, nós vamos remar aqui, vamos fazer o que tiver para fazer, mas nós vamos tentar voltar para a terra. Só que os caras estavam tentando e o mar estava ficando, era mais insano ainda, meu irmão. Tentando engolir ele de todo jeito. Até que eles viram que estava se afastando, era mais. Eles, não tem jeito. Tem jeito. E o nosso brother Jonas ainda fala: me joguem lá. Ele mesmo fala: me joga. Faça isso comigo. E mais para frente você vai entender por que Jonas pediu para ser jogado ao mar. Você vai entender do porquê Jonas pediu para ser jogado ao mar. Nós só temos mais 1h30 de pregação, viu? Então você pode se acomodar. Então, irmãos, como eu falei, muitas vezes nós só quer que seja feita a nossa vontade, nós queria que é igual o tema está dizendo, que seja feita a minha vontade. Jonas, ele queria que tudo fosse feito do jeito que ele queria, do jeito que ele quisesse. Eu não vou, porque eu sei que disse, aí Deus ia fazer o quê? Não, tá bom então não vai mais não. Aí ele não estava preocupado, eu vou me preocupar para quê? Só importa aqui o meu querer, minha vontade. Eu vou me preocupar com o quê? Com esse povo aí. Para que eu vou me preocupar com esse pessoal que está no mundo aí, jogado, largado? E você vai ver a bizarrice mais para frente, que nós vamos ler ainda. Quantos estão entendendo? Digo amém. Agora vamos para as nossas propagandas. Brincadeira, gente. Nosso comercial intervalo. Deus perdoa Jonas e o livra do peixe após seu arrependimento. Jonas 2:10, vamos lá. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Isso aqui depois de Jonas fazer um grande discurso diante de Deus. Ele caiu dentro do mar e o peixe veio e até hoje ninguém sabe se foi um peixe, se foi uma baleia, o que foi. A gente sabe que foi um grande peixe. Quem sabe foi um peixe que não está nem vivo mais hoje, né? Nem existe. Uma espécie, né? Uma espécie que não está mais viva, que está em extinção, sei lá.
Alguns dizem que o único animal capaz de engolir uma pessoa é a baleia, né? A baleia azul. Talvez tenha sido ela. Então, irmãos, Deus perdoa Jonas e o livra do peixe após seu arrependimento. Jonas vem, é engolido pelo peixe e o cara passa 3 dias e 3 noites lá. Capítulo 2, finalzinho começa dizendo 3 dias e 3 noites. Depois de 3 dias e 3 noites o cara fala o quê? Rapaz, eu vou morrer. Eu vou morrer bem aqui mesmo dentro desse peixe. Imagine o fedor. Peixe fora já fede dentro. E ele dentro. E ele, meu Deus, eu vou morrer bem aqui mesmo. Vou morrer. Aí começou, Senhor Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Começou a orar. Começou a clamar. Começou a falar, Deus, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu vou, agora eu vou, deixa que eu vou lá. Eu vou pregar para aquele povo lá. Pediu perdão, se arrependeu. E Deus foi lá e ordenou que o peixe o vomitasse. Vomitou ele. Chegando lá, Jonas se apronta. No capítulo 3, bem no comecinho diz o seguinte, ó, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a ordem para ele ir para Nínive. Só que dessa vez ele foi. Ele foi. Se ele não fosse também, né, irmão? E se eu disser que nós não vamos? Quantas vezes Deus chama eu e você? Meu filho, chega para cá, para perto de mim. Irmãos, essa semana eu tive um livramento de Deus, que meu Deus do céu, foi livramento. E assim, eu estou entrando no rumo, né, por causa de que Jonas também ele teve um livramento. Deus o livrou do peixe. Quarta-feira, eu descendo do ônibusinho, aí eu venho por uma ruazinha, e sempre naquela ruazinha, e é bem ali na esquina de casa, lá na esquina de casa, tem uns cabinhos que gostam de uns cabas envolvidos com um negócio errado. Aí já tinha acalmado, já tinha uns 6 meses que não tinha matado mais nenhum lá. Aí você sabe como é que é, eles começam a voltar de novo, né? Começam a voltar de novo para a esquina e começaram a voltar de novo. Só que sempre o que acontece? Sempre quando eu chego do serviço, 6 horinhas ali, eu passo por ele, eles já estão sentados lá fumando, fazendo o bagulho deles todinho lá, enrolando baseado e tudo mais, né? Eu só passo, ó, ups, só para não roubar meu celular. Ups. Aí o que acontece? Na quarta-feira, eu vinha vindo do serviço, desci do ônibus, cheguei por essa mesma rua, só que os caras, eles ainda não tinham chegado, eles estavam pelo meio da rua. Eles vieram, eu aqui, eu andando aqui, eles aqui, vindo os 3, né? Eu só, ups. Passaram aqui os 3 do meu lado. Irmãos, eu fiz isso aqui. Quando eu passei isso aqui, vamos supor que eles passaram por mim aqui, do lado, e eles estão bem ali no púlpito. Mais ou menos à distância. Na hora que eu passei aqui, encostou dor na moto. Bem aqui. 7 tiros pro rumo dos cabas. Pergunta se matou eles. Pegou no braço, pegou no aqui, mas saíram correndo. Não sei. Saiu correndo. Meu irmão, eu não sei quantos quilômetros o Usain Bolt faz, mas o Elbert bateu o recorde dele, viu? Na hora que eu olhei, que eu só vi o cara aqui tirando a bichona cromada. Meu irmão, carreira do jeito que eu entrei. Não, e não tem agonia? Porque você na hora do nervosismo, você fala assim, vocês estão tudo aí. Esse bicho é medroso, hein? Bicho é medroso. Aí eu cheguei lá, eu aqui com a chave da porta e o cara metendo bala lá e eu corri pra casa. Isso bem na esquina de casa. E o cara metendo bala e eu... E entrei. Meu Deus do céu. Aí os vizinhos tudo correram. Aquela coisa que some todo mundo da rua.
Aí depois, acalmou um pouquinho, eu só abri a porta assim. Aí os vizinhos, bicho, essas balas eram pra ti, ó. Aí eu, tá repreendido, em nome de Jesus, meu irmão. Eles, não, mas tu ia ficar, se teu ônibus atrasa 1 segundo, tu ia ficar bem no meio das balas. Pra onde é que tu ia correr? Eu, rapaz, me jogar dentro do esgoto. Possível, moço. Mas são coisas, isso foi uma coisa evidente que aconteceu. Mas tem livramentos que Deus nos dá que a gente não enxerga. Isso é todos os dias. Porque o próprio Jesus nos falou que todos os dias nós somos entregues como ovelhas mudas ao matadouro. Aí ele vai lá e pega nós. Mano, não vou mentir não, depois eu fiquei. Eu passei a noite todinha falando pra Renata, tu sabia que tu era pra estar viúva agora? Tu já imaginou se eu pego aqueles tiros ali 1 hora dessa, já tava gelado, moço, já. Eu tava pelo menos na glória, né? Mas amém. Porque, meu irmão, você tá doido. Aí os caras estão tudo aí, dizendo, esse bicho é medroso, não sei o quê. Igual eu falei lá no GC, os meninos ficaram assim, complicado, ó. Complicado. Eu, moço, complicado, bicho. Se fosse tu ia ver, bonito. E Jonas, ele teve esse livramento. Deus o livrou. E Jonas foi lá, recebeu pela 2ª vez a ordem do Senhor para ir pregar para Nínive, para o pessoal de Nínive. Irmãos, ele ia falar para o pessoal que eles já estavam condenados. Era para ele falar para eles que bastava, já era. Bastava. Sabe o que é uma sentença? É uma sentença, meu irmão. Uma sentença não tem mais conversa, não tem mais negócio. Eu vou negociar, é papuf, ele ia dar uma sentença. E ele chega lá em Nínive. Quando ele chega lá, ele começa a falar: povo, depois você lê aqui no capítulo 3. E ele começa a falar. Só que, irmãos, ele não contava com o que ia acontecer. O povo, no mesmo momento, se arrependeu tudinho. Todos se arrependeram. Mas se arrepender, gente, não é sentimento de culpa igual eu e você sente. É se arrepender mesmo. É se arrepender, é largar as velhas práticas e vou para cá. Eu ia para cá, agora eu vou para cá. Porque arrependimento com sentimento de culpa, geralmente a gente faz de novo, né? Mas agora quando você diz, cara, a partir de hoje, eu não faço mais isso. Eu não vou mais... Pode dar água no joelho, na canela, mas eu não vou mais fazer isso aqui. Eu estava andando para cá, cara, agora eu vou andar para cá. E ele chegou lá, ele pensando que ia dar uma sentença. Eu vou dar uma sentença para esse povo. Na hora que ele chega lá, todo mundo se arrependeu. Irmãos, vamos ler bem aqui no finalzinho. Versículo 11. Diz assim, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Só até aí. Foram 120 mil pessoas que se arrependeram. 120 mil pessoas que se arrependeram, que se voltaram para Deus, que se arrependeram das suas velhas práticas e disseram, não, agora eu vou para cá, agora eu vou seguir da forma correta. Irmãos, só que qual o maior problema do cara? Ele ficou irado. Você lembra que nós lemos lá no comecinho? 4:2, perdão, dizendo justamente que Jonas ficou irado. Que entra no último tópico. Agora vocês vão dizer, que é sobre o povo de Nínive se arrepende, mais de 120 mil pessoas, até o rei deles se arrependeu e decretou que todo mundo vestisse saco. Aquele tempo, saco representava você estar com um arrependimento muito grande, uma angústia muito grande, você se arrependeu mesmo, se vestir de saco, vestia-se de saco.
No entanto, Jonas fica irado com Deus e pede até a morte. Meu irmão, vamos ler aqui no capítulo 4, novamente, 4:2. Vamos lá. Ele orou ao Senhor: não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Sabe por quê? Porque Deus perdoou o pessoal. Porque Deus perdoou o povo de Nínive. O cara disse que era melhor ele morrer. Era melhor ele morrer. Que era melhor que Deus tirasse a vida dele. Porque Deus perdoou o povo de Nínive. Complicado, né? Muito complicado. E se eu disser para você que ainda não chegou a parte impactante? Você acredita em mim? Vamos ler sobre o arrependimento do povo de Nínive no capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Todos se arrependeram. E Jonas simplesmente ficou irado com Deus porque Deus perdoou eles. Irado. Irado. Mas você sabe de que forma que isso acontece hoje? Aqui, pertinho de nós. Quando você vê o irmão que acabou de se converter e você fica assim, Quando você vê a pessoa que tinha um passado mesmo tenebroso, se converte, será? Não acredito nisso não, isso aí vai cair. Isso aí não segura nem um mês. É dessa forma que nós somos Jonas hoje em dia. Sabia? Quantos estão entendendo? Diga amém. Só para saber se vocês não estão dormindo, só a Sarinha que está, amém. Então o cara ficou irado, porque Deus estendeu misericórdia. E ele ainda disse, é por causa disso que eu não queria vir, porque eu sabia que tu ia perdoar eles. Então por que, irmãos, que Jonas queria mesmo que os caras, por que ele chegou e disse, me pega mesmo, me pega, me joga nesse mar aí, me joga agora, joga. Por que ele fez isso? O cara já estava pedindo pela morte. Ele já estava querendo morrer. Então nós temos um claro personagem da Bíblia, escute o que eu vou falar, um claro personagem da Bíblia que sofria com ansiedade. Isso mesmo, sofria com ansiedade. Quem já sofreu com ansiedade sabe como é. Jonas foi esse cara. Conclusão: Jonas não aprendeu o propósito de Deus e se irou por Deus poupar aquele povo, levando uma lição de moral de Deus. Jonas, capítulo 4. Vamos antes, a gente leu, galera, o 3, que diz o seguinte, né? Agora, Senhor, pois tira a minha vida, né? Eu imploro porque para mim é melhor morrer do que viver. E lá na frente, vamos ler o 8, lá no finalzinho, depois do ponto. Ele diz o seguinte, ó. Olha aí de novo. No 8 do mesmo capítulo. Com isso, ele desejou morrer. E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. De novo.
Pediu 2 vezes para Deus. Para mim, se tu me levasse agora, Deus, era melhor do que eu continuar vivendo. Agora você quer saber por quê? Eu vou te dizer por quê. Abre aí, deixa aí, lê 4, 10 e 11. Olha a lição que Deus deu para encerrar a história de Jonas. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você sabe o que aconteceu? Jonas, umas 2 noites depois dele falar para o povo de Nínive se arrepender, Deus fez brotar uma árvore para dar sombra para ele. Brotou uma árvore para dar sombra onde ele tinha feito lá o cantinho dele, e brotou uma árvore para dar sombra para ele. Só que Deus, irado com Jonas, no outro dia, mandou uma larva comer a árvore. E Jonas ficou irado com Deus, porque Deus mandou a árvore ser destruída, porque Deus destruiu a árvore. Aí Deus chega nele e fala assim: meu irmão, tu é um cara de pau. Tu vem aqui reclamar para mim, tu se importa com a árvore, que tu não podou, que tu não fez nada por ela. Tu vem aqui pedir até para morrer por causa de uma árvore, mas por 120 mil pessoas que se converteram, que se arrependeram dos seus maus caminhos, tu quer que eu não tenha misericórdia? Ah, vai para lá, Jonas. Mas, meu irmão, o que eu quero tirar? Toca aí no irmão do lado e fala assim: ei, irmão, acorda. Estamos concluindo. Ainda não deu nem 9 horas. Pois é, não deu nem o horário da vigília. Mas, galera, nós vimos alguns exemplos de como nós não sermos. Mas por incrível que pareça, Deus, ele tinha... Rapaz, Deus é incrível, cara. Ele, desde o começo, quando Jonas decidiu fugir, Deus já estava preparando tudo. Jonas, tu vai acabar bem aqui, onde eu quero. Só Jonas não observou. Mas olha o que aconteceu com o cara. Ele tentou fugir, não conseguiu. Ele fez uma tripulação inteira de um barco se voltar a Jesus, voltar a Deus. E ele não deu bola para isso. Jonas, ele nem tchum. Todos se arrependeram. Leia capítulo 1 novamente que você vai ver. Todos se arrependeram e imploraram para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus. Disseram: Deus, esse cara nos salvou, Senhor, nos livra da culpa e tal. E todos eles prometeram que se arrependiam, que não ia voltar às más práticas dele. Então, primeiro ele fugiu. Segundo, a tripulação inteira do barco se converteu. Terceiro, ele quase morre e Deus deu uma segunda chance para ele. Mas engraçado que ele não queria. Que ele queria morrer. Mas quando ele estava lá dentro do peixe, ele pediu clemência. Depois, ele vai para a cidade, prega para 120 mil pessoas que se voltam para Cristo, se voltam para Deus, e no final o cara diz que quer morrer. E aí, irmão? O que nós tiramos de conclusão dessa história? Queria que você refletisse, pensasse de como nós temos sido Jonas na vida das pessoas, de como eu e você às vezes julga o cara que está lá fora, julga a pessoa que acabou de se converter, que tinha más práticas. Quantas vezes nós tentamos fugir de Deus? Deus te chama, te chama, te chama e nós tentamos fugir. Quantas vezes? Aí a gente lê uma história dessa. Quantos já tinham observado esses detalhes na história de Jonas? Quantos aqui? Amém? Ah, pois então, sinal de que a pregação surtiu algum efeito.
Queria chamar a banda aqui, amém? E nesse momento eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia, Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite, amém? Aqui nós acabamos de aprender um pouco mais sobre a história de Jonas. Que Jonas, ele não foi somente um cara que foi engolido por um peixe. Ele foi um cara que foi usado por Deus, mas ele não percebeu. Deus usou ele para ele salvar aquela tripulação e usou ele para salvar aquela cidade. Mas Jonas não observou isso. Porque se ele tivesse observado, ele não teria nem pedido para morrer. E nessa noite, eu queria que você refletisse, que você pensasse de quantas vezes você fugiu do Senhor. Você tem fugido de Deus. Deus te chama. Deus te ordena. Irmãos, a gente precisa da sua mão. Deus, ele precisa da sua mão. Deus, ele precisa de você. Deus, ele quer usar você. Então você tem que deixar ser usado. Não seja como Jonas, não fuja da presença de Deus. Não fuja. Não fuja de forma alguma. Nessa noite, você tem total liberdade de se voltar para Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, para ser usado por Ti. A partir de hoje, as minhas mãos não são mais minhas, Senhor. As minhas mãos são Tuas. A minha boca não é mais minha, Senhor. A minha boca é Tua. Os meus pés não são mais meus pés, Senhor. Os meus pés são Teus. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer na minha vida, Senhor. Que eu não seja como Jonas, sumindo, fugindo da Tua presença e deixando uma grande oportunidade, Jesus, de pessoas Te conhecerem. Então que nessa noite você possa orar. Enquanto será feita a oração, eu queria convidar aqui a pastora Cris, amém? Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. E nesse momento você tem total liberdade de falar, de glorificar a esse Deus. Peça perdão, declare seu amor a Ele. Jesus. Continue orando no seu lugar. Continue falando com Deus enquanto o louvor canta. Vai falando com Deus no seu lugar. Comece a entronizar a presença de Jesus.